Olá, como toda semana aqui no Câmara Livre, nós conversamos sobre trocas e experiências de vida. E hoje nós convidamos você a refletir conosco sobre como você está conduzindo o seu tempo, suas escolhas, e ao conversar conosco em relação à história que nós vamos contar, talvez você possa, eventualmente, refletir um pouco mais sobre como você está conduzindo suas vidas e, sobretudo, lidando com seus obstáculos. Priscila Bianchini Assunção Alferes, funcionária pública nascida em São Paulo, que está conosco aqui no estúdio da TV Câmara, em Bauru. Vou direto à questão central para a gente poder comentar muito. Objetivamente, você está aqui conversando conosco, atendendo a um pedido do seu marido, Eduardo Alferes, que se foi em função de uma doença terminal recentemente. Sim. Em que circunstância vocês receberam essa notícia? Foi muito triste, né? Em 2014, saiu o diagnóstico dele, que ele tinha colangite esclerosante primária, é uma doença bem rara no fígado, que ela praticamente destrói os dutos biliares e o paciente falece em um tempo curto, se ele não fizesse transplante de fígado. Ele entrou na fila do transplante em 2014 e, infelizmente, não conseguiu esse transplante durante o ano inteiro. E no final de 2014 sobreveio o câncer no fígado, porque essa doença, se não fizer o transplante rápido, ela acaba desenvolvendo o tumor nos dutos biliares. E com o tumor não tem mais como fazer transplante. Então ele foi retirado da fila de transplante para tentar tratar o tumor. E começou. A partir desse instante, desculpa, vocês têm uma primeira questão para compartilhar, que eu acho, vou repetir o tempo todo aqui, que o Eduardo talvez mais tenha solicitado ao longo desse tempo, para as pessoas entenderem, como eu disse, como elas lidam com os seus tempos no dia a dia. Exatamente. Você tenha um anúncio de uma doença terminal, que o seu fim, se vai ser amanhã, daqui um mês ou daqui uma semana, está próximo. Como foi a circunstância de vocês, a partir desse instante, lidarem com essa questão até chegar no que a gente chama de tratamento paliativo? Até a primeira diagnóstico, nós tínhamos uma esperança. Se ele fizer transplante e vai dar tudo certo, e é isso que a gente sempre pensa, vai dar tudo certo, ele vai conseguir o transplante, vai ficar bom. A gente tinha aquela pontinha de esperança. No final de 2015 sobreveio o tumor, saiu da fila e até então o que nós estávamos pensando? Vai fazer a quimioterapia, vai regredir esse tumor ou vai zerar e nós vamos conseguir voltar para a fila do transplante. Mas no meados de 2015, que foi quando uma médica de São Paulo, que nós a procuramos, ela realmente pediu todos os exames possíveis, porque ela falou, se eu tiver condições de fazer a cirurgia nele, tirar o tumor para que ele volte para a fila do transplante, nós vamos fazer. E depois de todos os exames, analisando, ela veio com o diagnóstico que não tinha mais o que fazer. Isso foi mais ou menos meados de 2015. Ela falou para nós, não tem como fazer cirurgia, esse tumor não vai zerar e você não pode fazer transplante. Ou seja, tinha já um acúmulo emocional gigantesco, de ir embora com um fio de esperança, de uma notícia já bastante difícil de lidar do ponto de vista familiar. E a partir desse determinado momento, com uma sentença de que o fim estava muito próximo. Vocês falaram diretamente isso, como os médicos lidaram nesse estágio ainda da informação com o Eduardo? Qual foi a reação dele? Nesse dia nós choramos bastante, né? Não dormimos a madrugada toda, pensando como seria daqui para frente. O tempo a gente não sabia. Claro. Né? Poderia ser um ano, poderia ser mais tempo. Então, ele foi muito forte, ele sempre foi muito forte emocionalmente, ele era muito inteligente, então ele tinha essa parte tanto emotiva como racional muito forte, e ele me dava muita força. Então ele chegou para mim e falou assim, acabou, Pri, né? Vamos se programar agora para o tempo que eu tenho. Né? Eu quero te ajudar, eu quero estar próximo, e nós conversamos muito sobre isso. E eu sei que num dia depois dessa conversa que nós temos, ele começou a gravar vídeos, né, para os familiares, para os melhores amigos dele.
e tentando organizar as coisas, como seriam o depois. E toda vez que ele tocava nesse assunto, eu não conseguia falar com ele sobre isso. Aí tem um dado fundamental de reforçar na personalidade do Eduardo. Com a notícia definitiva do fim material dessa nossa vida de passagem, o depoimento que você dá é que muito do tempo que ele utilizou desse fim foi dedicado à preocupação com o outro. Foi. Ele se preocupava de como seria o depois, queria colocar pasta por pasta das coisas que eu tinha que fazer, queria deixar depoimentos para as pessoas que ele amava, né? Uma palavra ele queria levar, e ele até fala num desses vídeos que eu vi alguns, não tive condições ainda de ver os vídeos que ele deixou todos para mim, mas ele fala, estou gravando agora no 2015 porque eu quero que vocês guardem essa imagem ainda saudável de mim, porque eu sei que o meu fim, eu não estarei com essa imagem tão boa, ele fala em um dos vídeos, e deixando uma mensagem positiva, de vida, né, de que ele foi uma surpresa para ele. A gente sempre pensa que vai falecer velhinho, né, e de repente aos 38 anos de idade ele recebe um diagnóstico gravíssimo e raro, e aos 39 ele descobre que ele não tem mais o que fazer, não tem cura para a medicina. Ciro, a gente vai falar de algumas questões muito óbvias, mas que a gente corre muito delas no dia a dia. O ser humano tem um tabu enorme de lidar com a morte. Muito, Nelson, muito. Porque para mim era muito difícil quando ele começava a falar disso para mim. Quando ele começava a querer me ajudar no depois, eu falava para ele assim, Du, você pode viver ainda 10 anos, 15. E ele falava, não, eu não vou viver tudo isso, a gente precisa conversar. E eu falava assim, mas de repente a medicina está tão avançada, de repente descobrem algum meio de você conseguir. Então vamos parar de... Eu sempre querendo falar, vamos parar de falar sobre morte. Porque eu não tinha preparação, não conseguia falar disso. E ele acho que sofria, porque ele queria falar disso. Então assim, esse Tom, que é um primo dele, né, que é um irmãozão para ele, que trouxe o conhecimento do tratamento paliativo, mas isso já foi no final, infelizmente. Foi no final, adiantado já. Estágio adiantado, foi no final de 2016 que o Tom descobriu que existia esse tratamento paliativo, e ele nos deu um livro para ler, que é da doutora Ana Cláudia, né, Arantes, em que ela ajuda nesse livro como lidar com o terminal, com o doente terminal, né, o que a família tem que também fazer. Ele leu esse livro, o Eduardo, em 2 dias e falou, preciso que você leia, e me deu o livro. Eu li em 2 dias também, e a partir daí eu falei, eu tenho que falar sobre a morte com ele. Você me falou de uma questão que eu achei fundamental na hora de construir esse bate-papo, que a partir desse instante você começou a olhar para ele como pessoa e não como doente. Exatamente. Que é uma questão fundamental no cuidado paliativo. Fundamental mesmo, porque todo mundo fica naquelas... é um doente, é a doença, pensando na doença, como cuidar, o remédio. E ninguém olha para ele, o que ele está gritando dentro dele, me escutem, eu vou embora e logo. E eu preciso falar algumas coisas, eu preciso falar de morte, eu preciso conversar com pessoas, eu preciso resolver coisas que ficaram no meu passado que eu quero resolver, porque eu vou embora, né? Todo mundo vai, ninguém sabe, né? Quando. Despertou naturalmente sentimentos como de reconciliação. Sim, reconciliação. De desatar nós, como você nós, disse. como nós, doutor Ortega falava, o Tom, né? Vamos desatar nós para que ele vá em paz. E ele precisava disso, só que era muito difícil para mim até então falar. Eu passei 1 ano tentando fugir das conversas dele, né? E ele me chamava para conversa e eu, não quero falar sobre isso, você vai ficar com a gente muito tempo ainda, eu tenho fé. E ele falando, querendo puxar o assunto. E eu só consegui conversar com ele sobre a morte e parar e refletir e falar, eu preciso dar essa oportunidade para ele. E depois que eu li o livro, que me incentivou e falou, você tem que falar com ele sobre isso. O sentido de perdão, aí num determinado momento, lhe chamou mais forte a atenção para lidar? Perdão no sentido amplo, tem várias fórmulas de se pensar perdão. Sim, porque... nós todos vamos para o mesmo lugar, então para que vaidade, para que as pessoas erram, né? Todos somos passíveis de erros, ele também ele tinha os erros dele, ele tinha os defeitos dele, assim como eu tenho. Então vamos conversar, vamos entender o outro lado, vamos ouvir,
né? E nós começamos a discutir muito sobre isso, um ouvir o outro. Várias vezes ele me pediu perdão por alguma coisa que tinha feito e eu, nossa, nem se fala, está mais que perdoado, não existe isso. E eu também pedi perdão várias vezes para ele, né? Principalmente nesse final de 2016, porque brigas existem, claro, né? Não é porque ele estava doente que nós também não discutimos, isso é normal, né? E logo depois que discutia, passavam 2, 3 dias, me perdoe pela minha falta de paciência, né? Muita coisa na minha cabeça, porque eu tenho... E aí você passa a administrar toda a casa, você passa a fazer tudo, porque você tem que poupar, né, o doente. E o que ele podia, ele fazia. Me ajudou muito, né? Tudo o que ele podia que não levava a parte física, porque a parte física ele não podia pegar peso, então tinha algumas restrições. Tá. Mas na parte intelectual, que ele sempre foi, né, super inteligente, ele sempre me ajudou. No depoimento que a gente conversou aqui, nesse mesmo estúdio com o médico, que fez parte da equipe, José Roberto Ortega Júnior, ele comentou muito sobre essa força interior, que faz toda a diferença do ponto de vista dificílimo, evidentemente, de poder assimilar a ideia de que a finitude está próxima de você, ainda muito jovem. Exatamente, era uma força interior que todos os médicos admiraram. O Dr. Roberto Dagher, que esteve com a gente desde o início, que é um médico fantástico, embora ele não seja paliativista, ele é uma pessoa extremamente humana. E ele estava, desde o início do diagnóstico, ele acompanhou o Eduardo, chamava o Eduardo de Du, né, e o Eduardo gostava muito dele. E ele falava para mim, né, teve um dia que eu fui ao consultório dele sozinha, assim, Eduardo, falando, doutor, me ajuda, quanto tempo o senhor acha que o Eduardo ainda tem? E ele falou para mim, o Eduardo é muito forte, né, interiormente. Deus que dá o tempo, eu não vou te dar o tempo, eu só digo que ele é muito forte. E outros médicos também de São Paulo falaram para mim, ele está superando todas as expectativas médicas. Ele ultrapassou o tempo, né? Os médicos ficavam, realmente, Eduardo fez trocas de dreno que nenhum paciente fez, porque ele tinha drenos biliares. Ele fez, acho que umas 20 trocas de dreno. Nenhum paciente consegue tanto, né? E isso era a força interior dele. Era esse equilíbrio racional, né, emotivo. Ele não entrou em depressão. Num determinado momento, quando entrou já o cuidado paliativo, você faz, segundo a orientação médica, de forma consciente, uma escolha de passos até um determinado estágio, né, da evolução final da doença terminal, que se chama testamento vital. Sim. Eu fui ler o testamento que você me passou, que ele pediu, repito, para ser divulgado, para que as pessoas tenham força em relação a essa questão. E eu tive muita dificuldade de ler aqueles passos. Eu também, né? Quando ele começou a escrever, e ele era uma pessoa assim, preciso estudar sobre esse assunto, ele comprava vários livros, ele pesquisava e ele perguntava, e ele perguntou para o doutor José, né, doutor Ortega, como funcionava. E no livro que a doutora Ana Cláudia escreveu, falava sobre o testamento. Ele conversou com o doutor Roberto Dagher. Então ele se cercou de como ele poderia fazer, consultou advogados, amigos, e aí ele falou, eu vou fazer esse documento. E eu preciso que você respeite. E essa era a questão. Vocês vão respeitar meu testamento? Né? E até tinha uma enfermeira muito graciosa aqui em casa, aplicar medicação nela, né, a Tilane, que ela falava assim, eu não vou respeitar o seu testamento. Você acha que eu não vou tentar reanimar você se você tiver uma parada? Não me peça isso. E aí ele teve um start. Então eu vou colocar no testamento, você profissional, que não concorda com o que está escrito aqui, passe para outro. Né? E ele até agradeceu a Tilane. Porque a decisão não é do outro, é dele. É dele. Né? E a Tilane falava, porque ela pegou um carinho por ele, né? Eu não posso respeitar isso. Ele falou, então passe para outro. E ele deu o start nela, e ela até ria, depois falava, nossa, então eu ajudei ele a escrever esse trecho, né? Porque aí ele colocou, e quando a gente leu, é muito difícil mesmo, né? Saber que ele falou sobre ele naquele testamento. E tem essa questão fundamental, que também nós conversamos com o médico, de que o tempo todo você tem que refletir que é a vontade do outro que você está lidando. Você não está lidando sobre a sua vontade, até porque senão a gente interfere, às vezes equivocadamente, com boa intenção, nessa decisão.
Sim, e ele falava para mim, para os profissionais que estavam envolvidos, para os amigos, ele deu cópia para cada médico, para cada amigo do testamento dele e falou, vocês me ajudem a cumprir. E para mim ele falou assim, Pri, o dia que eu não tiver mais condições emocionais de decidir sobre mim, decida por mim, né? Decida por mim, o melhor por mim. E eu fiquei muito preocupada no final, porque tem a questão da sedação, que ele não vedou no testamento vital dele, porque é um conforto. Tudo que Claro. poderia trazer conforto. Tem uma ideia central, então, aí para reforçar, do tratamento paliativo em si, que é lidar com o conforto melhor possível em relação àquela pessoa que está naquela situação. Sim. Entre elas, cuidados específicos, de sentir o mínimo de dor, por exemplo. Exatamente, é o remédio adequado para dor. E foi quando o Eduardo passou a não ter dor mais praticamente, foi com o conhecimento do tratamento paliativo que aplicou o remédio exato para a dor, né? Que o que ele precisava, a dosagem que ele precisava, para ele não precisa ter dor, existem medicamentos para você não ter dor. E ele parou de ter dor, então é um ponto sim, fundamental até, né? Como um paciente sobrevive com dor, o câncer no final do estágio, a pessoa tem muita dor. Sim, né? Sim. E o médico dizendo aqui com a gente que isso é bastante possível. A medicina, felizmente, avançou hoje num tal estágio que você praticamente elimina a dor. Isso, exatamente. E o Eduardo era muito de os médicos perguntarem, ele falava, tá tudo bem, Du? Tá tudo bem. E em casa ele falava que era crônica a dor dele. Não era uma dor. Para ele passou a saber como que ele media a dor. Tá. Quando entrou o tratamento paliativo, falou, tá, mas o seu não é 6, a sua dor não é 6 e 7. Ele falou, não, mas para minha concepção, 10 é quem está morrendo, 9 é quem está morrendo. E eu consigo aguentar. Aí ela explicou para ele, não é assim que se mede dor. Primeiro que cada indivíduo é indivíduo. Claro. Segundo que uma dor que você tem todos os dias, ela é uma dor crônica e a pontuação é alta. É 9 e 8. Ninguém consegue sentir dor todos os dias, é tortura. Né? Tem várias lições que estão embutidas nessa força dele. Uma delas é de o quanto ele era forte. E a outra que você comentou muito comigo é sobre o conceito de finitude. Você mesmo mudou o teu conceito de finitude, da relação com a vida a partir desse episódio? Com certeza. Ele me ensinou, né? Ele me ensinou muito. Claro que a gente não vive pensando em finitude, ninguém vive pensando na finitude, todo mundo acha que vai falecer idoso, né? Velhinho, e quando você depara com uma situação dessa e com a fortaleza que ele demonstrou e você começa a pensar, todos somos finitos, né? Então você também começa a repensar no perdão, da vida mais leve, né? Bem aquilo de amanhã é segunda-feira, que bom que é segunda-feira, você está vivo, porque o Du queria viver várias segundas-feiras e ele não pôde. Né? Então, e ele fala em alguns vídeos, eu não quis estar doente, eu não quis partir, mas a vida me impôs. Então eu vou embora, né, não querendo, mas porque assim o destino, né, me colocou. Então, viver cada dia, cada segundo, deixar a vida mais leve, né, sem muitas brigas, saber perdoar, saber ouvir, conhecer lugares, conhecer pessoas, fazer amizade. Eu tive um rol de amigos fantásticos durante esse meu processo. Eu acho que meus amigos me deram muita força, né? E quando ele faleceu, eu fui cercada de amigos, de pessoas que estavam ali, me dando força. Então hoje eu valorizo muito isso. Né? Isso significa também, como uma simbologia de relação humana num mundo tão individualista, que, tendo em vista essa circunstância, de que ele foi em paz. Não é só uma força de expressão aqui para tentar amenizar qualquer relação. Esse processo todo, que incluiu o tratamento paliativo, preparou o terreno emocional, biológico, físico, se for o caso até espiritual, para que ele pudesse encerrar essa etapa. Com certeza ele foi em paz, principalmente depois que eu entendi que eu tinha que falar com ele sobre a morte. Porque eram pessoas que ele confiava, né? Eu, o Tom, esse irmão, o Walter, um super amigo dele, eram pessoas que ele confiava e que ele precisava falar da morte. E ele conseguia falar da morte com nós, né?
E então foi importante para ele, realmente ele desatou nós, realmente ele chegou para mim e falou cada passo que eu tinha que fazer, onde eu tinha que ir, quais documentos que eu tinha que levar, ele me deixou preparada para isso. E quando a última semana dele, porque ele teve uma melhora, né, um final de semana antes dele falecer, foi quando ele falou, vamos gravar o vídeo, né, no quarto do hospital, que eu quero falar sobre o tratamento paliativo e eu quero ajudar as pessoas, doentes terminais, e eu preciso que vocês divulguem, porque foi importante para mim, ou seja, eu estou aliviado, né? Eu consegui fazer tudo que eu precisava. E nós gravamos com ele dentro do hospital, eu e o Tom, e ele, que esse vídeo vai ser usado em palestras, né, pela doutora Ana Cláudia, e congressos. Então, essa última semana, esse final de semana que foi que ele estava melhor, nós conseguimos gravar e na segunda-feira ele já entrou mal, com uma bacteremia forte, com uma febre quase de 40, e essa semana foi terrível, foi a pior semana, que ele ficou mal fisicamente, mas você percebia que o mal era físico, né? Não emocional, ele estava bem emocionalmente. Tão espetacular quanto descobrir um câncer no início. Quase tão... essencial e necessário quanto todo mundo fala, né? O importante não é ter câncer, não é ter câncer, é ter câncer e descobrir no início. Tão valioso quanto isso é descobrir, já que tem câncer ou outra doença grave, dolorosa e sofrível, é descobrir que você tem como viver com ela, conviver sempre que for possível, mas com qualidade. A qualidade, a qualidade vem a aproximação com a equipe de paliativismo, traduzo como equipe de qualidade. Mas o que destacou disso tudo é o poder terem me dado pelo esclarecimento a liberdade de me autoavaliar, de me posicionar em relação à minha dor e não ser imposto a minha dor por outra pessoa. A dizer, não, eu tenho dor 6, eu tenho dor 7, eu tenho cronicamente isso. Ainda consegui, por esse esclarecimento, por essa abertura, que se destrave que a equipe de dor, de paliativismo, proporcionou com essa explicação, com esse atendimento pessoal, com essa humanização, individualização de cada pessoa, proporcionou a contestar, de chegar e falar, não, mas essa dor eu não resolve com a dor de remedinhos de vez em quando, eu preciso de algo constante. E aí veio o tratamento de dor crônica, o que eu tomava de vez em quando eu sentia aquela dorzinha, que eu reclamava e me davam em conta-gotas o remédio secreto, não era mais secreto, era um remédio virou uso contínuo. Então eu tomava, a minha dor é contínua, eu uso o remédio para dor contínua. Assim. Parece tão óbvio, parece tão simples, mas há 2 anos eu esperava isso. Dá para fazer isso de uma maneira humana, dá para fazer isso profissionalmente, isso é muito importante. E me deu um start, uma coisa que eu tinha ouvido falar, todo mundo que eu pergunto ouviu falar no testamento vital. O que é, o que não é, um direito que você tem, nada mais é do que você, testamento no direito brasileiro só pode ser aplicado pós-mortem, só vai se a pessoa, se o testamento, quem deixou o testamento morrer. Então, o uso do testamento vital, o nome é até meio mais didático. Na verdade, são declarações prévias de vontade. E aí sim, você pode ser aplicado quando você quiser, antes de morte. Como você quer ser atendido pelo médico, pela equipe médica, em estado grave, em estado não grave, o que você aceita, o que você não aceita, que tipo de até onde você quer ser ajudado ou não, né? Por exemplo,
respiração artificial, alimentação artificial, se você acha que isso estando num estado crítico, isso só vai postergar desnecessariamente a vida, ou se isso vai dar um suporte de alento, ou vai curar, ou vai ajudar, né? E você ter o direito de escolher, ter o direito de decidir sobre isso e ter respeitado baseado num documento válido, burocrático, registrado certinho, com reconhecimento de firma, etc. E que as pessoas, a convicção, mesmo se a convicção estiver meio incesa na hora, elas conseguem, baseado na sua vontade, na sua autonomia, na sua autonomia ainda consciente e tal, aplicar isso. Isso é muito, dá uma segurança muito grande para quem está doente. Conta um pouco do processo, porque você soube disso no livro, né? Você já tinha mais ou menos, mas no livro que viu falou, eu vou atrás disso. Conta essa peregrinação, porque não foi uma coisa fácil, né? Não foi. O livro da Quintana, o negócio da Quintana deu alerta e startou. Existem pessoas que fazem isso, existem advogados que fazem isso, mas muito específico, muito pouco ponto do país, né? E ela sempre bate no martelo, ela e quem fala, os pouquíssimos que falam sobre o assunto, mas é um martelo que tem que ser feito entre médico e paciente, e um advogado. O advogado pode te dar respaldo de que você não está fazendo besteira, não está pedindo o que é impossível, não está forçando a ilegalidade. que não se trata de eutanásia, em hipótese É justamente alguma, isso, né? para você ter ciência jurídica de que não é eutanásia. Você não está pedindo para morrer, para matar em você. Você está pedindo dignidade para morrer com dignidade. É quando você acha que já está no nível. Isso o advogado ajuda até para legislação que foi usada. Então. E você é advogado também, né? Sou advogado também. E mesmo assim com dificuldade de fazer. Primeiro, a advocacia nesse momento é mais complexa, né? E o médico que te deu os limites. Olha, o que você está pedindo é absurdo. O que você está pedindo é demais. Ou não, você está certo no seu pedido, você tem direito no seu pedido. Você pode pedir isso também. Você pode pedir isso, tem limite. Então, essa conjunção é importante. Ele quis deixar um depoimento nesta semana final, falando exatamente sobre a importância desse estágio do tratamento paliativo e de como isso modificou a relação dele, inclusive, com a vivência desses últimos dias. Isso, exatamente. Nesse vídeo que ele fez, foi o último vídeo que ele gravou, ele fala, né, da importância, ele fala um pouco da doença, né, ele já estava meio debilitado, né, com aquele monte de remédio, então, mas ele conseguiu passar a mensagem dele. Uma das frases que eu me recordo bem foi que tão importante quanto descobrir uma doença grave cedo é descobrir que existe o tratamento paliativo, né, e que esse tratamento enxerga você como ser humano, ele te dá um amparo para a sua família, né, psicólogos, enfermeiros que são treinados e que podem te dar esse suporte para esse fim da vida. Contando do ponto de vista cronológico, ele tem mais ou menos então um espaço de 2 anos entre a descoberta da doença e a tentativa de esperar a fila do transplante até um determinado momento onde a cirurgia, infelizmente, não foi possível de ser realizada. O tratamento paliativo entrou há quanto tempo? Entrou agora no final do ano, acho que foi em outubro. 4 meses, mais ou menos? Isso, 4 meses de tratamento paliativo ele teve. Antes nós não sabíamos, né, não tinha conhecimento da existência. Tem preparação das pessoas que estão ao redor, além do paciente em si? Como funciona essa integração? O tratamento paliativo? Sim, foi uma psicóloga no quarto,
né, que é da equipe do Dr. Ortega, conversar conosco, eu e o Eduardo, e ali ela puxava sempre o assunto, né, o que você quer falar para ele, o que você precisa falar, fala para ele. Ela olhava para mim, isso que você está falando para mim, olha para ele, fala para ele, né, e conversando com a gente. Eu consegui levar ele para passear de cadeiras de rodas nessa última, uma semana antes, né, porque na última semana não deu, mas para passear no hospital, andar no corredor e ver árvores, porque ele gostava muito de árvores, e por sorte ele estava no único quarto desse hospital que tem uma goiabeira na frente da janela, né? E ele sempre admirou muito árvore. E andei com ele de cadeira de rodas, e eu voltei e eu vi que ele estava numa felicidade, assim, de falar, coisas simples nos deixa feliz, né? Tem tanta coisa que eu queria fazer. Ele falou para mim, né? Aí eu falei assim, como que, Edu? Ele falou, andar de cadeira de rodas no corredor do hospital, né? Ou seja, isso para mim foi importante. Eu saí desse quarto, eu vi gente, eu vi árvores, né? Você me trouxe um pouquinho de felicidade nesse momento tão difícil, né? Que estava sendo. Então, eu consegui proporcionar para ele, dar banho nele, coisas simples, contato, coisas que marcam. Isso se chama afetividade. Isso, transmitir afeto, transmitir afeto. E aí foi muito difícil para a gente escolher o momento certo da sedação, né? Porque como o Dr. Ortega falava para a gente, ele falava assim para o Du, porque o Du já pedia sedação uma semana antes, ele falou que ele não queria sentir esse fim e tal, enfim. E o Dr. Ortega falando para ele, mas você está vivendo, né? Você está recebendo o carinho da sua família, cada dia é um dia. Né? A sua esposa está tendo contato com você, você está recebendo esse carinho, vocês estão trocando informação, trocando, né? Conversando, enfim, você quer... Se te sedar, vai acabar isso. Não vai sentir mais nada. Aí ele ficava naquela dúvida, e a gente também. Falava, e agora? Quando? Mas aí eu percebi que foi realmente depois dessa última semana, no sábado, ele faleceu no domingo, no sábado eu já percebi que não tinha mais condições, né? Que aquilo dali para frente não seria legal, e foi quando a gente decidiu sedar, né? Foi o doutor Roberto Daga, ele estava comigo no sábado, ele passou por lá e a gente conversou, e ele falou, Pri, eu creio que está na hora, mas a decisão é sua, né? Entendi. E aí foi a enfermeira doutora Ortega também conversar e nós decidimos ali no sábado. Mas né? Ele pediu para você tomar essa decisão. Ele já tinha pedido e exatamente, ele falou, quando eu não tiver mais condições, que você decida por mim. Só para reforçar isso, para as pessoas entenderem, nós estamos falando do testamento vital, sim, onde inclui, inclusive, é isso que eu estava me referindo, passos dessa evolução da doença terminal, e nesse momento, lógico, né, você atribui a uma equipe, junto com familiar mais direto, a decisão de sedar para evitar a dor, sofrimento maior. Um sofrimento maior. Exatamente, nós decidimos ali no sábado, porque ali a gente viu que ele já estava num sofrimento muito grande, físico, né, e que a gente já tinha conseguido muita coisa, inclusive falar de funeral, que são coisas que o paciente quer falar. Ele pediu para ser cremado? Pediu para ser cremado, conversou, falou sobre destino, a gente conversou sobre destinos de cinza, tudo. São coisas que ele precisava falar, né? E a gente eu consegui dar essa oportunidade de ele falar, dele pedir, porque quando nós nos conhecemos, nós casamos, eu falava isso para ele. E eu sempre falava, olha, eu quero ser cremada, né? Falava para ele, se eu for primeira. E aí aconteceu que no final, ele estava diante daquela situação e ele chegou para mim e falou, eu queria falar sobre isso e eu queria fazer o mesmo que você sempre me pediu. Eu falei, eu já sei o que é, eu vou fazer como se fosse para mim, tudo bem? Você confia? E conseguimos conversar sobre isso. Pensando no desejo dele, mais um deles, de que as pessoas que estão convivendo ou vão, infelizmente, passar por essa mesma história, a seu modo, de que elas procurem um tratamento paliativo. Sim. Na essência, ele está tentando dizer isso. Tornem os últimos dias o melhor que puder. Exatamente, procurem, saibam, tomem conhecimento do tratamento paliativo, que ele existe, que é o tratamento para o doente terminal, aquele que para a medicina não tem mais o que fazer, mas você é um ser humano,
né? E o médico paliativista vai olhar você não como doente, porque ele não vai cuidar da sua doença. O paliativista não cuida da doença, ele cuida do ser humano que está em fase terminal. Mudando bastante, significativamente, a relação da medicina, da rotina médica, dos cuidados, inclusive, de turnos, de prescrição de remédios, enfim, da doença em si. Eu acho que é fundamental essa relação de enxergar ali, sei que pode parecer muito óbvio, mas o paciente, a vida em si, né? A vida em si, é um ser humano que tem atrás daquela doença em que a medicina não tem mais, né, a cura perante a medicina, mas que tem um ser humano atrás daquilo que sabe, que é consciente, porque tem consciência e sabe que vai falecer. E quantos doentes terminais não foram embora, e isso é triste, não foram embora sem poder falar, sem poder pedir o que quer depois, sem poder perdoar, sem poder falar sobre a morte, porque é um tabu, a família não consegue, eu não consegui também, eu só consegui depois que eu li o livro e que veio o tratamento paliativo e que eu falei, eu tenho que falar. E ele puxava, ele tentava falar, mas eu fugia do assunto, né? Então, assim, e essa é a dó, quantos pacientes terminais estão indo embora sem conseguir desatar nós, sem perdoar, sem ser perdoado, sem falar o que quer depois. E vamos ser justos, concretos, esquecidos, inclusive. Esquecidos, porque realmente quando o médico que está tratando da doença, ele verifica que não tem mais para a medicina o que fazer, e ele está ali para cuidar da doença, né? Ele é esperar. E aí entra o tratamento paliativo para falar, esperar, mas vamos tratar da pessoa, né, do coração, né, do sentimento, da alma, da emoção. O físico só que está padecendo. Exatamente, o físico está padecendo, mas tem uma consciência ali. E o Eduardo ficou consciente até o penúltimo dia, né? No sábado ele ficou consciente até a tarde, até a noite, quando ele me viu, me olhou, né, pela última vez. Inclusive identificando a sedação. Ele sabia, porque ele era muito inteligente. Ele sabia, mas ele não quis me falar. Ele já sabia que ali, naquele dia, ele estaria sendo sedado. Mas ele me olhava, a gente trocava aquele olhar, e eu sabia o que ele estava me passando, ao mesmo tempo que eu sabia que tinha um sofrimento físico, mas eu sabia também que tinha um olhar de, ufa, fiz tudo o que eu podia, falei tudo o que eu podia, de conforto emocional. E ali foi quando a sedação pegou, no final do sábado estávamos no quarto eu e o Walter, um amigão nosso, e aí eu sei que ele descansou. A gente conversou com um psicólogo aqui, entre as várias missões públicas nossas, na TV Câmara, de falar sobre a necessidade do respeito ao luto, que ele tem um tempo emocional dele bastante diferente do tempo linear que a gente usa para as nossas tarefas, que a gente está falando tanto no dia a dia, atropela várias delas. E tem sentido para você que ao conviver então com o tratamento paliativo e esse legado, esse retorno que o Eduardo deixa, de que este conforto também acaba, não do ponto de vista de aceitação da vida, mas que isso lhe faz sentido agora de entender que tudo que era possível ser feito o foi? Dá um alívio, é bem o que você falou, o luto, né, talvez seja tão difícil para a família, porque ficou alguns nós a serem desatados. É muito difícil perder alguém que você ama. E isso me ajudou muito, porque foi conversado, foi despedido, né, foi ouvido, e ele fazia questão de preparar a família para o pós, né? Ele fazia questão. Então, assim, quando ele foi aquela sensação assim, ele descansou, ele foi em paz, ele parou de sofrer. Né, fisicamente ele parou de sofrer. Eu fiz tudo o que eu podia, eu estive ao lado, né, brigando ou não brigando, pedindo perdão, conversando, vivendo. Porque quando você está brigando, você também está dando vida, né? Quando você chama atenção por algum fato ou alguma coisa, você está dando vida para aquela pessoa, né? E a gente conseguiu proporcionar essa vida para ele, todos os envolvidos, os médicos, amigos, familiares. Então, assim, claro que a saudade é eterna, né? O luto é difícil, sim, saber que você não vai ver mais nessa dimensão aquela pessoa, mas na maneira como foi te traz um conforto de que você deixou a pessoa fazer tudo que podia, tudo que queria naquele momento, né? Priscila, a gente tem que agradecer a vocês, sobretudo, lógico, agradecer através do Eduardo,
porque, de certa forma, ele que encorajou você a estar aqui, a abrir mão da questão da imagem sua como funcionária pública, para que as pessoas não vejam a figura da funcionária pública aqui, mas e de esposa, para que fique esse legado em relação a que as pessoas, as famílias procurem o tratamento paliativo para conduzir com dignidade esses dias que são tão importantes, sim, quanto os outros que a gente acha que passou de forma sadia. Exatamente, que fique aí o legado dele, que ele deixou um legado fantástico para as pessoas que estão precisando do tratamento paliativo, né, mesmo cansado, debilitado, quis fazer a gravação do vídeo para ajudar, fez o testamento, quis que publicasse o testamento, que as pessoas pudessem usar o testamento dele. Então, assim, eu fico bem emocionada, né, de saber que eu estou cumprindo a vontade dele, que isso vai ajudar muitas pessoas, muitos pacientes terminais, né, saiu uma matéria, né, recentemente aí, sobre isso, né, que foi você mesmo o repórter, e que teve uma repercussão muito boa, as pessoas compartilhando, as pessoas falando, não sabia da existência desse tratamento, eu tenho um parente assim, nossa, onde que, né, que compra o livro, quem que eu procuro, quem é o médico aqui de Bauru que trabalha com isso. Isso é muito importante, você saber que você está ajudando o próximo, né? Embora foi de uma forma sofrida para nós, mas vai valer a pena se nós pudermos ajudar quem está nas mesmas condições dele. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco sobre isso. Esse programa, inevitavelmente, é feito em homenagem a Eduardo Alferes, para que a gente possa dimensionar o que a gente chama de resiliência. Até o nosso próximo encontro.